Obrigada, irmãos. Olha, gente, eu vou dizer, viu? A gente pode falar assim para 1000 pessoas, mas quando a gente abre a palavra de Deus, todo ser humano fica trêmulo, viu? Porque a palavra de Deus tem um poder tão grande e a nossa pequenez é tão grande também, e a gente sente o quanto que nós somos pó, o quanto que diante de um Deus tão poderoso. Então, ao abrir a palavra de Deus, nós sentimos o seu poder. E realmente é bem impactante essa experiência nós todos temos quando nós abrimos, né? Então eu queria fazer uma oração breve para a gente iniciar a nossa mensagem, que vai ser também breve, bem objetiva, e agradecer a todos os irmãos pela oportunidade de estar aqui falando de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, me usa para que eu não fale de mim, mas que eu fale somente de Ti. E essa palavra veio para mim especial, e Tu sabes disso, Deus. Então, eu te agradeço por me dar esse presente maravilhoso dessa mensagem que eu estava precisando muito. E espero que outros também sejam alimentados por esse conforto, por essa palavra. Eu te agradeço por tudo e te peço que me use em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a mensagem, primeiro eu quero dizer para os irmãos que eu estou na casa da minha sogra. A internet aqui às vezes cai, mas eu pedi aqui ao o rapaz daqui para que ele pudesse me ajudar e colocar uma internet que, pelo amor de Deus, não ficasse caindo. Então, qualquer coisa eu vou usar meus dados, mas ele colocou uma internet mais segura e etc e tal. Então, estou aqui em Recife, a gente está aqui num lugarzinho muito distante, assim, daquele tumulto da cidade, é um lugar chamado Aldeia, é um lugar de campo, e aqui a gente está muito em conexão com a natureza, né? Toda vez que eu venho aqui, eu sinto muito a presença de Deus, porque a gente sai daquele tumulto da cidade, aqueles barulhos de carro, de sirene, e aquela agonia, e gente gritando e pedindo socorro. Aqui a gente escuta os pássaros, as árvores balançando, as frutas caindo. Então eu estou aqui, eu digo a Deus, Senhor, olha, o paraíso vai ser uma coisa muito boa, viu? Porque a gente se sente num paraíso desse jeito, né? Imagine lá nas mansões celestiais, ou aqui mesmo a terra purificada, né? Então, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, e como eu falei anteriormente, falar da palavra de Deus é realmente algo tremendo, é estrondoso. Nós somos miseráveis pecadores, então nós nos sentimos uma areia diante de Deus. Então, falar, né, dessa palavra santa aqui realmente requer muita responsabilidade. E eu sou uma pessoa assim que, por ser adventista desde pequena, eu até falei com o irmão Ricardo esses dias, né? Eu quero conhecer melhor as normas da igreja, para que a gente possa realmente fazer aquilo que, respeitando, obviamente, principalmente os princípios bíblicos, né? Os princípios bíblicos e também as normas da igreja. Então, eu sou uma pessoa que gosto disso e eu acho que é correto que a gente possa compreender cada vez mais os princípios, as doutrinas, as normas da igreja, para que a gente possa fazer da forma correta. E eu sou uma pessoa que sempre fui assim, sempre gostei de conhecer antes, tenho tido muitas respostas de Deus quando eu participo dos cultos, em outros momentos, e eu quero agradecer aos irmãos, a irmã Paula, pela última mensagem muito edificante, e todos que têm contribuído aí com essa edificação espiritual de todos nós. Gente, a mensagem de hoje vai ser breve e eu acho que todos nós já passamos pelo que eu vou hoje relatar, né? Eu não sei se vocês estão tendo alguma interferência, porque meu celular ele não para um minuto de receber mensagens. Se vocês tiverem alguma interferência, me avisem. Então, irmãos, hoje nós vamos falar se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Eu amo esse versículo e eu vou dizer para os irmãos, eu tive uma experiência muito grande com Deus quando eu estava na Igreja Adventista de Mangabeira, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Então, essa igreja é a igreja da minha meninice, como nós falamos, né, aqui no Nordeste,
E essa igreja muito amada, eu tinha, assim, falado com Deus durante a semana, e eu pedi a Deus uma resposta, e eu disse, olha, Senhor, hoje eu não vou para casa almoçar. Então, após o culto de sábado, eu vou ficar aqui na igreja, eu vou pedir ao ancião que me permita ficar aqui na igreja. Como íamos ter o JA às 4 horas, então eu disse, irmão Quirino, por favor, me deixa aqui na igreja, eu posso ficar até trancada aqui, vocês só vão, pode deixar, pode até me trancar aqui, mas deixa eu aqui, por favor. E eu pedi aos meus pais que deixassem eu ficar na igreja naquele momento, porque eu queria muito uma resposta de Deus. E aí foi o que aconteceu, o irmão querido, nosso ancião, ele disse, não tem problema, eu vou deixar a chave com você, e você fica na igreja até a gente chegar, eu vou chegar mais cedo e etc. E aí, irmãos, eu tinha pedido a Deus a semana inteira uma resposta. E ali no templo eu chorei, que eu sou chorona demais. Eu chorei, eu orei, eu louvei. E assim, eu tive uma resposta muito imediata, assim, de Deus. E era justamente esse versículo de Romanos 8, deixa eu ver só aqui, para Romanos 8:31. Então, ali eu recebi um conforto tão grande espiritualmente falando, e ali eu sabia que realmente o nosso Deus, quando nós confiamos a nossa vida, os nossos problemas, os nossos anseios, Ele cuida de nós. E mesmo que venha tantas coisas, tantas pessoas para tentar nos desmotivar, nos destruir, nosso Deus, se Ele está conosco, Ele é o soberano, Ele é o dono do universo, então se Ele está conosco, quem mais nós podemos temer? Não é verdade? Então a mensagem, ela traz mais um alerta para nós não esquecermos, né, desse poder grandioso de Deus nas nossas vidas, do cuidado de Deus nos mínimos detalhes, porque às vezes a gente pensa que Deus não está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida, mas Deus está preocupado, porque Ele nos ama, e Ele é o nosso Pai, e o Pai sempre quer dar o melhor para os seus filhos. Às vezes a gente acha que não estamos sendo ouvidos, né? E a gente começa a ficar meio que inquieto, que essas emoções faz parte da nossa natureza humana, pecadora, miserável, mas Ele nunca deixa de nos ouvir, né? E a gente sabe que quem faz essa separação somos nós mesmos, né? Mas Deus nunca deixa de ouvir a sua e a minha oração. Então, aí eu queria já entrar aqui na mensagem de hoje, que nós vamos falar sobre justiça. Sobre. Você, por exemplo, já passou por algum momento de injustiça, ou você já se sentiu injustiçado por alguém ou por algo? E eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, né? E aí, irmãos, eu sempre que passo por isso, né? Eu trabalho com muitas pessoas, e às vezes eu trabalho com pessoas assim que têm um poder aquisitivo muito alto, e tem umas dessas pessoas, obviamente que não são todas, que tem aquele ego muito alimentado, né? E às vezes essas pessoas, por ter esse empoderamento financeiro, elas acreditam que são melhores do que as outras. Se a gente falar de Deus, olha, o negócio pega 10 vezes, ficam extremamente irritadas, e a gente, mesmo falando, as pessoas sentem-se incomodadas, enfim. Então, obviamente que você já deve ter sido injustiçado por alguém. E qual é o senso, qual é os sentimentos quando você se sente injustiçado por alguma coisa? Aí tem uma perguntinha, então, obrigada aí, irmão Ricardo, tem as perguntas para você refletir. Então, quais são as reações que nós temos ou sentimos quando nós somos injustiçados? Primeiro, vamos ser bem honestos para com o nosso Deus, né? Quando nós nos sentimos injustiçados, a nossa natureza humana, segundo a psicologia, ela esconde um pouco a nossa racionalidade e o ID prevalece, que é o nosso lado mais primitivo, né? E esse ID, ele fica meio que furioso. Então, quando alguém, por exemplo, trata você mal, quando alguém inventa uma mentira ou vem fazer uma calúnia sobre você,
Quando alguém, por exemplo, você faz só o bem, só pensa no bem daquela pessoa, e essa pessoa só traz o mal, você dá o bem e ela revida com o mal. Então, nós, humanamente falando, os sentimentos que vêm à tona, as reações que vêm para nós, é o quê? A gente deixar essa pessoa de lado, ou às vezes sentir raiva, ou às vezes sentir desprezo por essa pessoa, ou ter mágoa, guardar mágoa. Poxa, eu fiz, eu fiz só o bem para esse parente, para esse amigo, para esse cliente, e por que essa pessoa me trata dessa forma? Por que essa pessoa me persegue tanto? Então, o lado humano, as reações, elas não são tão positivas, tá? Mas só que eu aprendi na prática que existe uma reação ou reações diferentes para nós que somos cristãos, né? A gente percebe isso na prática. Então, nós, como cristãos, nós devemos praticar reações diferentes. Aí eu digo para vocês, é fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Eu queria que você agora pensasse em alguém que você ajudou, que você fez o bem, que você doou seu suor, que você se sacrificou, que você amou, mas foi traído, que você foi, o tapete foi puxado e o pior, essa pessoa vive te desejando o mal. Essa pessoa vive te perseguindo. Essa pessoa vive tendo inveja de você. Essa pessoa tem sentimentos terríveis sobre você. E você ama essa pessoa. Olha que coisa difícil. Você ama quem te persegue. E aí, gente, como é que fica a nossa mente como cristãos, como filhos de Deus, para a gente lidar com os nossos inimigos? Para a gente lidar com pessoas que sempre estão querendo ver o nosso mal. Como é que fica a nossa mente? Eu queria dizer para vocês que se nós buscarmos, primeiramente, a Deus, a sua orientação, confiarmos nele, a justiça dele prevalecerá na nossa vida. Então, hoje eu acordei, era 6:30 da manhã, acho que 6:30, 6:35, e eu comecei a rever a mensagem, né, que eu já tinha previamente, já tinha feito tudo. E aí eu comecei a rever a mensagem e eu comecei a chorar, que eu sou chorona, viu? E eu comecei a chorar lembrando de pessoas que eu amo e que me perseguem, né? Pessoas que a gente... E minha mãe tá aí, ela sabe o que eu tô falando. Então, gente, às vezes é difícil para nós, sabe? Você fazer o bem, você amar, e a pessoa quer ver seu fim, quer ver até sua morte, né? Então a gente não entende humanamente falando, não dá para entender. Mas a gente precisa confiar em Deus. Ele é o nosso reto juiz. Ele que deve agir por nós. Porque se humanamente nós formos agir para as pessoas que nos odeiam, e a gente procurar causas, né? Porque a gente também tem que ter esse cuidado espiritual, de procurar as causas. Senhor, eu quero essa autorreflexão. Eu quero que o Senhor agora me ajude. Eu vou sentar aqui na minha cama, fechar a porta do meu quarto, e eu quero que o Senhor me diga onde eu tenho falhado com essas pessoas. A gente também precisa fazer isso para que Deus também não venha desabonar nós como seus filhos. Porque às vezes a gente pode sim fazer algo e que está entristecendo as pessoas. Eu queria dar um testemunho para vocês, que eu tenho certeza, eu sou chorona, vou aí desculpando. Olha, irmãos, eu trabalhei 4 anos para uma empresária, em Campina Grande. Essa mulher, ela não foi só uma cliente de empresas, mas uma amiga que Deus me deu. Uma amiga querida, né? E eu sempre, quando nós terminávamos o trabalho profissional, a consultoria, etc., ela dizia: Ruth, acabou tudo agora, você teria como ficar no escritório comigo para a gente conversar? E aí
eu ficava no escritório, e ela sempre ouviu de Deus, porque eu sempre levo com muita responsabilidade, eu levo a esperança de vida eterna para os meus clientes. Quando eu tenho qualquer oportunidade, eu não sou prosélita, não faço proselitismo nenhum. Eu sinto o ambiente, eu peço orientação a Deus, e naquele momento que Deus, ele me diz, pode ir, eu vou. Então, em especial, essa empresária, ela começou a falar um pouco de algumas questões pessoais, e ela falou que já tentou contra a sua própria vida, e eu digo, olha, Deus, agora eu não posso ser profissional ao ponto de não ajudar essa pessoa. Eu vou ter que falar de ti, porque se alguma coisa ela pensar em fazer contra a sua própria vida, ela agora vai pensar duas vezes, porque ela vai agora saber do outro lado. E quem só pode tirar a nossa vida é o Criador, é o dono da vida, que é Deus. Então eu falei para ela, falei da salvação para ela, falei para ela de muitas coisas espirituais que ela estava precisando ouvir. Ela também era envolvida na questão de espiritismo, então ela acreditava muito que alguma pessoa da família tinha feito alguma bruxaria e que tinha pego na família. Ela tinha umas crenças extremamente assim arraigadas de que aquilo estava realmente pegando na vida dela e etc. E aí eu mostrei biblicamente para ela que não, que se nós fortalecêssemos essas crenças que vêm externas, que vai tentar nos atingir, elas crescem. Mas se nós entregarmos a Deus, com certeza, Deus nos blindará de todo o mal. E aí ela começou a ficar feliz e essa amizade durou por 4 anos. E aí, irmãos, os funcionários dessa empresa começaram a eu não sei se é aquele tipo de pessoa que, eu vou entrar porque eu sou agora a consultora dessa empresa, eu vou no salto todo e não falar com as pessoas. Eu sou de sentar à mesa com o colaborador, conversar, muitos me pedem conselho. Aí, às vezes, eu digo, olha, não misture as coisas, porque eu vim aqui para isso, para essa função, mas tem esse lado humano meu, que é muito forte, que Deus também tem me ajudado aí, para que eu possa ponderar. E eu gosto de aconselhar pessoas, eu gosto de ver as pessoas felizes. Então, os colaboradores dessa empresa começaram a mandar presentes, me davam cartinhas e etc. E eu descobri que ela começou a ficar enciumada. Começou a ficar enciumada porque os colaboradores agora estavam gostando mais da consultora do que da dona da empresa. Aí o negócio pegou, irmãos. O negócio pegou e a mulher ficou muito enfurecida e aí, infelizmente, começou várias perseguições e muitas coisas ruins, uma atrás da outra. E aí eu perguntava a Deus, né? Senhor Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou cumprindo a tua missão, eu estou amando, eu estou compartilhando esperança. E eu amo demais essa pessoa, né? Então, por que tanta perseguição? Por que tanto ódio? Por que tanta maldade? E aí Deus disse, te aquieta, Ruth, né? E essa mensagem é para mim, tá? E eu queria que vocês entendessem que quanto mais perseguidos nós somos, e nós termos a consciência que nós estamos fazendo a nossa parte, que nós não estamos desrespeitando o nosso semelhante, que nós estamos realmente fazendo o bem, buscando o melhor para o outro, porque isso tudo vem de Deus, não vem de nós. Se você achar, eu sou bonzinho porque eu faço isso, você está longe de Cristo. É Cristo quem faz por você. Você não merece nada, eu não mereço nada. Mas é Jesus que faz por nós, né? Porque a gente não pediu a Ele, controla a minha vida, controla os meus passos, né? Então, Ele controla, então, Ele faz tudo. O agir da gente, o que sai da boca da gente, o que edifica as pessoas, vem tudo de Deus. Nada vem de você. Você é apenas um canal para levar essa esperança ao mundo. E nós somos realmente, muitas vezes,
mal interpretados, ou até mesmo as pessoas despertam em si alguns sentimentos cruéis, como a inveja, como outras coisas ruins, porque estão fomentando isso, estão alimentando isso. E aí eu tenho um versículo aqui que Deus me trouxe, e que ele acalmou meu coração, e que você que está ouvindo essa mensagem hoje também pode estar dizendo a mesma coisa que eu disse a Deus dentro do meu quarto. Por que a gente faz tanto o bem para alguém? Por que a gente ama tanto alguém e a gente só leva açoites? Por que a gente é tão perseguido? Por que somos tão odiados? E aí, esse versículo aí é para você e para mim. Eu queria que você conhecesse a história bíblica de um homem de Deus que também foi injustiçado, como eu e você às vezes somos, né? E tá lá, tá em Esté 5, deixa eu só ver aqui, 9 a 14. Esté 5, 9 a 14. E diz assim, ó: Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantava nem se moveu diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Aqui nós temos a história linda, 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 de Esté, do seu primo Mordecai. A gente sabe, né, o contexto todo de Esté. Esté se fez rainha porque tinha um propósito divino, né? A gente sabe que ela não tinha seus pais, e aí seu primo, né, adotou como filha Mordecai, e a gente sabe por ser judeu, aí veio todas essas questões e o temor, né, perante o rei Assuero, e a gente viu aqui que Amã, que era, digamos que o braço direito, né, do rei, ele era uma pessoa muito vaidosa. E eu queria também trazer assim, linkar essa questão da vaidade, né? Às vezes as pessoas, quando me veem na palestra e eu boto um pouquinho de maquiagem, eu digo assim, olha, assim, eu vou ajeitar aqui, botar um pó, uma coisa assim. Eu não me sinto incomodada com isso, eu não sinto que estou desonrando a meu Deus, de forma alguma, não me sinto incomodada de forma alguma por isso. Mas quando, por exemplo, esse tipo de vaidade, ela tenta chegar a mim, eu digo, essa eu me preocupo, porque essa é fatal. Essa é fatal. É a vaidade da prepotência, né? Da arrogância. É você se achar melhor do que o outro. É você se achar mais santo do que o seu irmão. Ah, eu sou uma pessoa perfeita. Eu guardo sábado. Eu sou cara limpa. Meu cabelo é imenso porque é meu véu. Sabe? Tudo em mim é perfeito. Essa vaidade, ela realmente nos leva à forca fatal, que é a forca da morte espiritual, que é a forca da perdição. Então, essa nós devemos ter muito cuidado, porque pelo que a gente vê aqui na história completa, né, todas as histórias do livro de Esté, há de se perceber o quanto Amã era vaidoso, o quanto ele era prepotente, arrogante, o quanto ele era absoluto, o quanto ele se achava, né?
Então, esse perigo aí, essa vaidade de se achar melhor, de querer ser o melhor, a gente precisa reavaliar, irmãos, para que a gente não entre nessa forca que é fatal, que é a perdição, né? Então, aqui nós vimos que ele disse, não, eu sou o queridinho do rei Assuero e também da própria rainha Esté, e vou estar com eles, mas olha, tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu ainda estou insatisfeito, porque o que eu quero mesmo é que aquele judeu ou que aquele homem, ele seja prejudicado, né? Em outras palavras, era isso que Amã pretendia para a vida de Mordecai. Então, irmãos, aqui a gente viu, eu queria trazer também, né, um pensamento de quantas forcas as pessoas estão preparando para você, né? Quantas forcas? Outro dia eu descobri que uma pessoa tentou sujar a minha imagem em outra empresa e depois essa pessoa ela se fez de minha amiga, ela me convidou para tomar um suco e eu digo, meu Deus, como é que pode isso? Se o dono da própria empresa tinha dito para mim, essa pessoa não é uma boa amiga, se afaste dela, ela não é verdadeira com você. Então tem pessoas que às vezes estão até no seu rol familiar, tem pessoas que estão até dentro da sua própria família, mas elas estão preparando uma forca para você. Que duro, né? Que duro ouvir isso. Existem pessoas da sua própria família que não se sentem felizes com a sua felicidade. Existem pessoas dentro da própria família que perseguem vocês, que nos perseguem. Aí por que, Ruth? Ruth, por quê? O porquê a gente nunca vai entender. Só quando Cristo nos revelar. Mas a forma que nós deveremos agir, essa nós temos na palavra de Deus. Orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos persegue. E essas são as reações de um cristão. Porque se nós formos reagir de forma humana, nós com certeza vamos revidar, vamos odiar, vamos guardar mágoa no nosso coração dessas pessoas. Mas isso não é sentimentos de um filho, de uma filha de Deus. Nós precisamos confiar na justiça do Eterno. Esse sim vai intervir por você. Esse sim vai te libertar de todos aqueles que te perseguem e principalmente dos teus inimigos que te odeiam. Só Deus é o nosso reto juiz. Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, no livro de Deuteronômio 32, versículo 4. Vamos lá. Deuteronômio 32, verso 4. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá, irmãos. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Então, quando alguém te perseguir essa semana que vem, ou até hoje mesmo, viu? Ou até hoje mesmo, quando alguém te perseguir, quando alguém te odiar, quando alguém te julgar, quando alguém tentar prejudicar você, toma posse desse verso lindo, toma posse dessa promessa, dessa certeza. Deus é o teu juiz. Deus é o meu juiz. Então, se nós entregamos a Ele as nossas vidas, se nós já afirmamos e reafirmamos que somos totalmente dele, então eu lhe peço humildemente, não se esqueça, deixe o reto juiz intervir por você. Tente segurar suas emoções, não é fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Então, ore, conte até 10, sopre, sabe? Use as técnicas melhores possíveis aí para segurar suas emoções e dizer, Senhor, eu dependo totalmente de ti. Então, toda vez que me perseguirem, essa pessoa que está me desejando mal, essa pessoa que quer me enforcar, eu entrego em tuas mãos, porque tu és o meu reto juiz.
e deseje o melhor para essa pessoa. Deseje bênçãos, deseje salvação, perdoe, libere o perdão que vem de Deus, não vem de você. E toda vez que ela fizer um mal para você, você abençoa ela. E toda vez que ela desejar um mal para você, você abençoa ela. E toda vez que ela desejar um mal para você, você abençoa ela. Tem umas teorias, né, da física quântica, né? E meu irmão Salomão, ele é um cara muito inteligente, um rapaz muito inteligente, e ele às vezes me dá uma aula meio de física, e ele diz, olha, mano, existe um emaranhado quântico, né? Que quando as pessoas elas estão convergindo lá, as suas energias, elas se repelem, né? Mas quando a gente está, ele diz assim, quando a gente está em conexão, pronto, é isso, corrigindo, quando a gente está em conexão de boas energias, né? A gente começa a espalhar isso um para o outro e a gente começa a fluir. Aí acontece onde a gente começa a desmaranhar, né? E aí eu digo para você, agora com base na Bíblia, né? Porque a ciência, o dono da ciência é Deus. Então, com base na ciência bíblica de um Deus eterno, criador de todo o universo, eu digo para vocês, e fico muito grata e feliz em ter essa certeza. Tudo que você faz volta para você. Isso aí às vezes pode ser duro, porque às vezes a gente está deixando o ID prevalecer, né? O lado irracional, o lado humano. Aí às vezes a gente está fazendo coisas que não deve, então vai voltar. Mas se você estiver usando a palavra de Deus como teu escudo, se você estiver usando a dependência de Deus como sendo o teu reto juiz, obviamente que os seus atos vão ser de amor, mesmo para com aqueles que te perseguem. Os seus atos vão ser de oração, mesmo para aqueles que estão preparando uma forca para você, não é? Porque nós somos aquilo que nós alimentamos. Então, se nós temos Deus em nossa vida, obviamente que os frutos do Espírito vão sobrepor, né? E a gente vai conseguir amar os nossos inimigos. Pelo menos suportá-los em amor, que também é um ato divino. Mas nós vamos conseguir isso através de Cristo que vive em nós. E aqui, o que Deus proporcionará ou permitirá que aconteça quando os seus filhos são injustiçados? Será que Deus, ele deixa acontecer as coisas assim? Poxa, mas o que foi que aconteceu com Mordecai? Deus deixou? Ou então Amã não foi punido? Vamos ver o que aconteceu? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Vamos voltar lá para Esther 6, versículo 12. 6 a 12. Só corrigindo. Então, vamos lá. Então, entrou Amã, o rei lhe disse, deixa eu só ver aqui que eu estou meio... Pronto. Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então, Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que a mim? Vocês estão vendo aqui? Que vaidade, né? Amã se achava, né? A Coca-Cola do deserto, como diz o povo por aí. Então, ele disse, quem poderia? Claro, obviamente que ele disse, claro que sou eu. Então, continuando no versículo 7, ele diz assim, e respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agradar o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes reis, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Leve o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, deixa eu só ver se está o versículo correto, até o 12, ok. Continuando, aqui vamos lá para o versículo 9. Entregue-se as vestes, já lemos, então vamos para o 10. Então disse o rei a Amã, apressa-te, tomas as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto
disseste. Então Amã, ele tomou as vestes, o cavalo, vestiu Mordecai, ele vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eita, Deus tremendo! Que Deus maravilhoso é esse? Então, olha como as coisas se inverteram, não foi, irmãos? Vocês perceberam quanto o nosso Deus, ele cuida de nós? Às vezes nós nos precipitamos. Às vezes nós não acreditamos que ele está trabalhando. Esse é o nosso grave erro. É nos precipitarmos e não esperarmos a resposta e a providência de Deus. Deus não falha. Deus não falha e ele não tarda também. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aqui nós vimos um homem que foi perseguido, Mordecai foi perseguido, e vocês sabem, os planos de Amã eram os piores possíveis para esse homem de Deus. Ele queria a sua cabeça degolada, ele queria enforcar, tirar seu ar, né? Mas ele era um homem de Deus. E os filhos de Deus, quando realmente entregam as suas vidas, seus problemas e os seus inimigos a Deus, Deus vai providenciar a sua vitória. Deus já está providenciando a sua vitória. Porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus, ele não está surdo e ele não é cego. Então aqui nós vimos que tudo que Amã desejava pelo seu orgulho, pela sua vaidade, a vaidade espiritual, é uma das coisas mais tristes que nós podemos ter na nossa vida. É achar que somos melhores e que nós temos que andar nos melhores cavalos, não é assim? A vaidade espiritual é aquela quando você, por exemplo, eu estou salvo em Cristo, esse povo ali é tudo perdido, né? Então, quando a gente chega nesse nível, né, de vaidade, nós estamos realmente enforcados, estamos realmente correndo grande risco de perdermos a vida eterna. Então, aqui a gente vê a arrogância, a prepotência e a vaidade de Amã. Ele sempre queria privilégios, ele sempre queria ser o melhor, ele sempre queria ser o melhor. Que grave delito, né? E principalmente espiritual. Então, irmãos, aqui nós vimos que não parou. E às vezes a gente diz assim, meu Deus, nosso Deus é um Deus de vingança e Deus não é amor? Só que nós temos que ter ciência de que nós plantamos aquilo que nós colhemos. O mesmo Deus que criou Mordecai, criou Amã. Só que tem um porém. Deus nos deu livre-arbítrio, né? Para escolhermos servi-lo ou não. Mordecai escolheu o melhor. E Amã, ele escolheu a sua própria vaidade, né? Então, vamos ver aqui o que é que diz em Esté 8, versículo 7. Diz assim: Então disse o rei Assuero, a rainha Esté, e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Então, já para finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. O povo diz assim, a conta vai chegar, não importa o que você... A conta vai chegar. Mas é verdade, irmãos. Tudo que nós plantamos na terra, tudo que nós estamos fazendo aqui em vida, nós vamos colher. Então, aqui nós vimos que o próprio Amã, ele procurou isso. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter querer conhecer melhor sobre o Deus dos judeus, ali sobre aquele povo lá de Mordecai. Ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele preferiu a sua vaidade, ele preferiu a sua arrogância, a sua prepotência, né? E, infelizmente, ele colheu isso. E a gente sabe o fim dessa história, né? A rainha Esté fez lá aquele encontro, ele se achou, achando que realmente ele era sabe, aquela estrela cadente, que ele se achava demais, ele era muito arrogante, e aí a gente viu que ali
foi quando a rainha pede ao rei Assuero que destrua a Amã, porque ele estava realmente, foi ele que planejou toda aquela estratégia maléfica de destruir o povo de Deus, o povo judeu. E Amã, infelizmente, ele colheu o que ele plantou. Poderia Amã ter se arrependido? A gente não sabe o que vai acontecer com a vida de Amã. A gente nem sabe o que é que vai acontecer. Quando a gente chegar lá no céu, vamos ter tantas surpresas, mas ali a gente viu e aprendeu uma lição. Tudo que a gente deseja de mal para o próximo, volta para nós mesmos. Tudo que nós fazemos de ruim para alguém, volta para nós mesmos. Então, nós temos que ter, como cristãos, a consciência da humildade, da verdadeira humildade espiritual, que é saber que nós somos dependentes de um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que nos ademoesta a fazermos o bem, mesmo aqueles que nos perseguem, que nos odeiam e que tenta, né, nos destruir, como Amã pensava em fazer na vida de Mordecai. Então, irmãos, vamos concluir a nossa mensagem. Eu gostaria de que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias em Romanos 8, versículo 31. 8:31. E diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, eu queria concluir essa mensagem de hoje, deixando aí para você esse conforto espiritual. Eu queria dizer para você o que eu digo para mim todas as manhãs. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, irmãos, nunca se esqueçam, não hajam pelo impulso humano. Quando alguém te perseguir, quando alguém te desejar o mal, quando alguém te odiar, quando alguém tentar te destruir, por favor, lembrem-se, Deus é o nosso reto juiz. Entregue a Ele e ore por todos que te perseguem, porque o que nós jogamos no universo volta para nós. Muito obrigada mais uma vez e um feliz sábado para todos nós. E me desculpem aí qualquer coisa e principalmente o choro, viu? Um abraço para vocês e que Deus nos dê um sábado maravilhoso, continue nos dando um sábado maravilhoso. Obrigada.